Meu nome é Renato Zupa, eu sou juiz de direito há mais de 20 anos, sou palestrante, escritor e professor também. Nós estamos aqui para iniciar a primeira das nossas aulas do Simplifica Direito. Sempre com essa linguagem clara, com essa linguagem tranquila, acompanhando passo a passo o que é de mais importante dentro da teoria e dentro da prática para o jovem estudante de direito, para o bacharel recém-formado e para o advogado início de carreira. Primeira aula, eu espero que vocês gostem. Hoje, nós vamos tratar de um assunto que 9 entre cada 10 jovens profissionais de advocacia, jovens profissionais do direito, vão encontrar pela frente com bastante frequência na primeira semana de suas atividades profissionais. Hoje nós vamos tratar das prisões. É importante vocês saberem que não existem no ordenamento jurídico penal brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, melhor dizendo, só prisões criminais. Nós temos prisões civis e prisões administrativas. Ok? Isso é importante que se frise, porque em diversas oportunidades do exercício da atividade profissional, o jovem advogado, o operador do direito, se vê diante da situação de um determinado cidadão preso porque não pagou pensão alimentícia, ou de um determinado cliente sancionado com prisão administrativa, como acontece, por exemplo, por conta de atos de indisciplina dentro da carreira militar e conforme autoriza tanto o Código Penal Militar quanto o Código de Processo Penal Militar. Nesses casos, no primeiro caso, no caso da ausência de pagamento de pensão alimentícia, nós estamos diante de uma prisão civil. Se, ao contrário, ele está detido por conta de uma sanção disciplinar cometida dentro da carreira dele de militar do Exército ou militar da Polícia, nós estamos diante de uma prisão administrativa. Agora, quando é o seu cliente que vai preso, que vai parar numa delegacia de polícia, conduzido pela Polícia Militar, apresentado ao delegado de polícia, que é a única autoridade policial competente para reconhecer ou não aquela prisão, para levar adiante ou fazer cessar aquela prisão, isso quem nos diz é o artigo 4º do Código de Processo Penal. Enfim, se acontece isso com um cidadão, se acontece isso com um cliente seu, você está indubitavelmente dentro de uma prisão criminal. Quais são os tipos de prisão criminal? Nós então vamos criar um universo aqui. Vamos criar um universo como se fosse uma maçã dividida em 3 partes. Nós vamos ter aqui prisões administrativas, prisões civis e prisões criminais. Muito bem. O cliente preso, o cidadão preso, né? Conduzido até a delegacia de polícia. Só nos interessa isso aqui. O jovem advogado, então, já vai começar a realizar aquilo que eu acho fundamental no exercício de qualquer atividade profissional, no estudo, na preparação para qualquer desenvolvimento de carreira científica. Ele não pode perder o foco. Então aqui a gente já começa a focar no quê? Na prisão criminal. É só a prisão criminal que nos interessa. E quais são as modalidades de prisão criminal?
Nós temos a prisão criminal em flagrante delito. Nós temos a prisão preventiva. Nós temos a prisão temporária. E nós temos a prisão em virtude de condenação. Essas são as modalidades de prisão previstas, prisão criminal, previstas no nosso ordenamento jurídico penal. Só elas que podem acontecer. Nenhuma outra espécie de prisão criminal pode acontecer, ou seja, o seu cliente não pode estar constrangido criminalmente, a não ser por uma dessas 4 modalidades de prisão. Partindo do fim para o princípio, por motivos retóricos, eu vou desde logo salientar a vocês que a prisão em virtude da condenação exige a princípio, porque essa matéria hoje, em fevereiro de 2019, está sendo muito discutida nos tribunais, por motivos que todos nós sabemos, né? Hoje, a prisão em virtude da condenação, ela exige, aos olhos da Constituição Federal, ela exige o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, um diploma, é um título executivo judicial que vai permitir que se maneje a execução de pena, a execução penal. E na execução penal, se o cidadão tiver sido condenado a uma pena reclusiva, a uma pena privativa de liberdade, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, se todos esses SIs ocorrerem, imediatamente na execução de pena vai ser gerada uma ordem de captura, uma ordem de prisão expedida pelo juiz das execuções para que o cidadão condenado inicie o cumprimento da pena. Esse tipo essa modalidade de prisão, que é a prisão em virtude de condenação, isso não te pega desprevenido, como jovem profissional do direito, como advogado, porque você já sabe que o seu cliente está sendo processado, já sabe que o seu cliente foi condenado e, eventualmente, porque uma das obrigações de nós profissionais é estarmos atentos, antenados e bem informados, eventualmente vai saber também que transitou em julgado a condenação. Portanto, aqui eu estou falando de prisão, atenção, pegadinha de concurso, eu estou falando aqui de prisão definitiva. Definitiva. É prisão definitiva por quê? É prisão definitiva porque é para sempre? Não. Não existe prisão perpétua no país. Então, você não pode responder numa questão de concurso, não pode responder quando indagado pelo cliente ou pela família do cliente que a prisão é definitiva porque ela é para sempre. Ela é definitiva porque a decisão judicial que a motivou, que foi a condenação transitada em julgado, esta sim é definitiva, esta sim é imutável, porque ela está acobertada pelo manto protetor da coisa julgada material, ok? Então, a prisão definitiva, qual que é a prisão penal definitiva que existe na lei brasileira? A prisão em virtude de condenação transitada em julgado. Por que ela é definitiva? Porque a prisão dura para sempre? Não. Ela é definitiva porque a decisão que a decretou é imutável, está acobertada pelo manto da coisa julgada. Então, essa é a prisão definitiva. E as prisões provisórias? Atenção, vocês vão cansar de ouvir falar na imprensa e vão cansar de ser vítimas de questões capciosas envolvendo termos como prisão temporária, prisão provisória, prisão cautelar, prisão preventiva.
como se isso tudo fosse sinônimo, né? Para princípio de conversa, a prisão temporária é o antônimo, é o oposto da prisão definitiva. E eu vou ter como prisão temporária uma série de modalidades diferentes de prisão. Só que na doutrina, essa prisão temporária não é chamada de temporária, ela é chamada de provisória. Ela é chamada de provisória. Por que ela não é chamada de temporária? Porque nós já temos uma espécie de prisão chamada de temporária pela Lei 9.860 de 1989, que trata das prisões temporárias, que nós vamos falar dela daqui a pouco. O que nós temos, então, é um universo de prisões provisórias, que seriam temporárias, que conflitam, que antagonizam com a prisão definitiva, da qual nós já tratamos. As prisões provisórias são a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária propriamente dito, em sentido estrito. A prisão temporária propriamente dita. Todas três são espécies de prisão provisória. A temporária, a preventiva e a prisão em flagrante. Observem que a prisão preventiva também é uma modalidade de prisão temporária. E quando a gente se refere à prisão cautelar, a gente está se referindo tanto à prisão preventiva quanto à prisão temporária. Daí a confusão. Portanto, nós temos as prisões criminais, civis e administrativas. Civis não nos interessam, as administrativas não nos interessam. Nós vamos ficar com as prisões criminais. As prisões criminais se dividem em definitivas e provisórias. A prisão criminal definitiva deriva de sentença penal condenatória transitada em julgado. E ela é chamada de definitiva não porque ela dure para sempre, porque isso é impossível, mas porque a condenação que a enseja, que a motiva, é a definitiva, porque transitou materialmente em julgado. Se antagoniza, em sentido oposto, às prisões definitivas, às prisões temporárias, que a doutrina confunde muito, que alguns operadores confundem muito, as prisões temporárias com as provisórias, cautelares e preventivas. O gênero se chama prisão provisória. Por quê? Porque a prisão temporária é uma espécie desse gênero, assim como são espécies desse gênero. A prisão em flagrante e a prisão preventiva. As prisões cautelares, que são aquelas prisões instrumentais para garantir a eficácia do processo, são duas também, tanto a temporária quanto a preventiva. E nós vamos estudar cada uma dessas modalidades de prisão em apartado, conforme nós vamos, pouco a pouco, esmiuçando cada um desses institutos, sempre de maneira tranquila, sempre de maneira não verborrágica, digamos assim, sempre passo a passo, eu sempre acompanhando vocês, porque você está no Simplifica Direito.